Como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Então vamos começar a nossa aulinha de artes, né? Vamos pegar o livro de vocês para que a gente possa conferir a atividade, né? São 3 questões, onde nós falamos sobre o tipo de linhas na aula passada e hoje nós vamos fazer a correção, né? Bom, então as 3 perguntas são perguntas pessoais. Aqui a gente só vai dar algumas sugestões para aqueles que tiveram dúvida, né, não conseguiram entender direitinho, tá certo? Bom, na primeira pergunta diz assim: que tipo de linhas percebemos na obra de Tomi Otaki? Bom, será que podemos criar essas linhas com outros materiais? Bom, então, aí primeiro, que tipo de linhas nós percebemos? Bom, aqui como ele disse, né, é uma resposta pessoal, mas nós podemos dar nossa sugestão, né, que onde ele nos fala, nos mostra, né, que a linha a linha, né, é um conceito, né, a ser trabalhado e que nesse exercício de leitura, né, da imagem, além de muitas possibilidades que podem aparecer, né, a partir da fruição, né, ou seja, a partir do momento que você pode, daquilo que você pode imaginar, né. Então, como o próprio Tomi Otaki, ele espalha, né, espalha, né, linhas sinuosas pelo espaço tridimensional. Então, ele observa, né, o espaço e a partir do espaço ele simplesmente sai espalhando as suas linhas, né, e observa qual é a dimensão. No caso aqui é a tridimensional, a gente pode ver 3 lados, tá certo? A gente consegue ver os 3 lados, por isso que é chamado de tridimensional. Bom, a segunda questão diz o seguinte: o artista, né, Saul Steinberg, gostava de criar desenhos usando linhas. Veja o gato de estimação dele desenhado em uma cadeira. Como você acha que ele fez? Bom, então aqui já é uma pergunta pessoal. Como foi que vocês imaginam como foi que ele fez esse gato lá, né? Então, converse com os colegas e o professor sobre essa imagem. O que foi que vocês observaram? O que foi que vocês viram? Então, é tudo uma resposta pessoal, tá certo? Bom, o que nós podemos analisar nesse contexto, né? Que sobre esse desenho, né? As linhas desenhadas como se fosse uma interferência, né, de um objeto ocupando aquele espaço lá na cadeira, não é isso? Aquele espaço cotidiano, né, que é uma coisa da rotina dele. Bom, o terceiro, que tal fazer uma coleção de linhas? Observe ao seu redor e desenhe no seu caderno. Pronto. Também é uma resposta pessoal, onde muitos de vocês me mandaram, né, as linhas, fizeram várias linhas de vários modelos, né? Então, parabéns. E cada um tem a sua arte, né? Ninguém fez igual. Tudo que um fez foi diferente do que o outro coleguinha fez. Então, é produzir linhas em folhas e assim, né, como vocês produzirem essas folhas de papel, vão como os riscadores, né, vocês se tornaram riscadores. Bom, na próxima página, mudem a página, por favor. Aí nós temos arte rupestre. Olha só, né? Bom, então ele diz que há mais de 10.000 anos as pessoas já usavam carvão e pedras, né, coloridas para riscar e fazer desenhos, né, de outras pessoas, né,
gravavam desenhos em pedras, tá certo? Então, observe aí essa imagem, olha só. Eram desenhos bonitinhos, perfeitos? Não. Eram imitações, né? Desenhava e simplesmente faziam as suas representações. Vocês observam como é que são as linhas? O que a gente pode identificar aí? Né? Os desenhos dá pra gente identificar o que pode ser como se fosse o sol, o rosto de animal, o rosto de pessoas, cabelo, como se fosse pessoas caçando, né? Ó. Então, são imagens, né, que representam o seu dia a dia, né? A sua luta diária, o seu convívio. E essa era chamada de quê? De arte rupestre, né? Bom, essas figuras foram feitas por pessoas que viveram aqui no Brasil há milhares de anos. Elas faziam essas marcas com riscadores e deixavam inscrições nas pedras. Essa arte dos povos muito antigos é chamada de arte rupestre, tá certo, criança? A arte rupestre, tá? E riscadores. O que eram os riscadores, né? No caso aqui, como eles falou, que era o quê? Que eram pedras coloridas ou carvão, né? Bom, então aí nós temos uma atividade com duas questõezinhas. Na primeira, pede o seguinte: veja novamente os desenhos da arte rupestre brasileira acima. O que será que eles significam? Então, vocês vão dizer o que vocês puderam identificar ali, tá? Ao observar estes desenhos, é possível imaginar como era, né, a vida na época da pré-história. Bom, então vocês podem estar dizendo que vocês acham que era uma vida. Será que era uma vida fácil? Uma vida difícil, né? Era uma vida de muita aventura, de guerras, de lutas. Como é que era? Uma vida de colheita, das pessoas viverem na roça, colhendo, né, plantando. Converse com os colegas e o professor. Então, observe bem aquelas imagens e vejam e tente descobrir que tipo de vida aquelas pessoas levavam, né? O que é que elas faziam, qual era a sua atividade, né? A sua atividade, seu meio de sobrevivência, tá certo? Na segunda questão, temos aí, vamos desenhar assim também? Imagine como era a vida, né, nessa época e resiste no espaço a seguir. Bom, criança, então cada um vai pegar o seu riscador, né, que é seu lápis, né, o lápis de cor e fazer desenho de como vocês imaginam como é que era a vida naquela época, tá certo? Então, fique à vontade, use sua criatividade e pode ser feito diretamente aí no livro, tá? Bom, então mais abaixo, aí na página 19 ainda, tem assim: a pré-história, passo a passo, de Colette Swinton, ilustrações. Temos aí uma tradução de Hildebrandt Fies, de São Paulo, Companhia das Letras. Bom, o livro traz muitas informações e curiosidades sobre a pré-história, como as glaciações, o domínio do fogo, as pessoas da época e como se comunicavam os utensílios de pedra, a vida nas cavernas, a caça, as roupas, as formas de arte que já existiam. Bom, então aqui é só uma forma, né, uma fonte de pesquisa para que vocês possam estar, através desse livro, quem quiser pesquisar, procurar na internet o livro, vocês podem estar lendo, tá? Pedir a mamãe e o papai para ler, fazer a leitura para vocês, para que vocês possam entender mais um pouquinho sobre a pré-história, tá certo? Combinado então? Bom, então respondam
a atividade 1 da página 18 e a atividade 2 da página 19. E sejam criativos, abuse bastante da sua criatividade, certo, crianças? Então, um cheiro no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aulinha de artes. Então, tchau, tchau!